Vamos lá, a gente falar de sintomas. Então, nós vamos diferenciar agora para que vocês entendam o que são sintomas positivos e sintomas negativos no paciente com esquizofrenia. Isso é interessante porque quando a gente for falar de tratamento ou de medicação mais à frente, tratamento farmacológico, falando de medicação, vocês vão entender que tem medicações que funcionam em sintomas positivos, tem medicações que só funcionam em sintomas negativos e tem medicações que funcionam tanto em sintomas positivos quanto negativos. E a gente tem que entender o que são sintomas negativos, qual a característica dos sintomas negativos, e entender o que são sintomas positivos e suas características também, certo? Então, para vocês entenderem, a gente começa falando sobre sintomas negativos. Então, sintomas negativos, a característica principal é baixa sociabilidade. Então, meu paciente não consegue essa questão social com facilidade, meu paciente não consegue se associar às outras pessoas. Essa questão social, essa sociabilidade de não se associar com facilidade às pessoas, frequentemente vem bem cedo no processo da doença. Então, desde o comecinho que o meu paciente tem esquizofrenia, a gente já vê essa questão, essa baixa sociabilidade, certo? Então, a gente acaba menosprezando isso, e o que dificulta também para dar diagnóstico à patologia, porque isso acaba se difundindo com outras coisas, então a gente acaba não entendendo muito essa difícil sociabilidade do paciente com esquizofrenia, com sintomas negativos. A gente nunca associa isso, beleza? Então, quase nunca esses sintomas são suficientes para motivar um tratamento, para motivar um diagnóstico, beleza? Então, você tem no paciente com sintomas negativos, diminuição da autoestima, o paciente tem baixa autoestima, mas isso é normal. Na sociedade de hoje está cada vez mais normal o paciente com baixa autoestima, pessoas com baixa autoestima, falta de emoções também. Então, o paciente não se emociona com facilidade, ou essas emoções são totalmente deficitárias para o local, ou ele está muito feliz no local onde não era para estar triste, ou ele está muito triste no local onde era para estar feliz, por exemplo. Então tem essa desconexão entre a questão das emoções também. Meu paciente tem interesse pela vida. Então, de tudo que eu falei relacionado a sinais e sintomas dos sintomas negativos, a gente fala diminuição da autoestima, então a gente pode falar nisso em depressão, por exemplo. Falta de emoções, a gente pode falar nisso em depressão também. Perda do interesse pela vida, a gente fala nisso em depressão, por exemplo, também. Então, é muito difícil a gente traçar diagnóstico só por sintomas negativos. Esses sintomas negativos estão desde o princípio da patologia, o que dificulta também para a gente fechar um diagnóstico, certo? Então, sintomas negativos, já entende logo. Sintomas negativos é baixa sociabilidade, apatia, falta de emoção, diminuição da autoestima, perda de interesse pela vida, certo? São emoções tipicamente impróprias, como eu falei para vocês. Riem de um triste acontecimento riem de um triste acontecimento ou choram num acontecimento feliz, por exemplo, certo? Então o paciente tem toda essa mudança dessa questão que são sintomas negativos. Os sintomas negativos, eles têm tendência a ser mais comum um paciente com mais velhos, certo? Do que nos pacientes mais jovens. Então, os sintomas negativos normalmente acontecem nos pacientes quando eles são diagnosticados com esquizofrenia tardiamente ou quando eles estão numa questão mais crônica da esquizofrenia e que a gente está tratando ele de forma mais tardia, no paciente mais velho, certo? Então a gente tem sintomas negativos. Então, para entender o que são sintomas negativos, é questão de sociabilidade, é questão do paciente se socializar com outras pessoas. Então ele tem apatia, diminuição da autoestima, falta de emoções, perda de interesse pela vida, então ele não consegue ter contato com outras pessoas, não consegue sair de casa. Então isso é característica de sintomas negativos da patologia esquizofrenia, certo? Normalmente acontece em pacientes mais velhos, pacientes mais novos, a gente normalmente não tem sintomas negativos, certo? Por uma questão de idade, por uma questão de fisiologia, por toda uma questão, mas normalmente em pacientes mais velhos, certo? E nós temos também os sintomas positivos, que são os sintomas mais psicóticos, são sintomas mais, assim, mentais mesmo do paciente. Você vê os distúrbios, você vê as diferenças de posicionamento, a diferença de tudo. Então, é caracterizado por acontecimentos psicóticos, psicose mesmo, principalmente delírio e alucinação, certo? Então, meu paciente que tem delírio e alucinação, ver coisas ou ouvir coisas, está dentro de delírio e alucinação, ver monstro, ver deuses, ver Deus, ouvir coisas, beleza? Então, delírio de grandeza, tudo isso está dentro aqui de sintomas positivos. Normalmente o que ele mais tem dentro desses sintomas
O mais amplo desses sinais é ver e ouvir coisas, mas ele pode aumentar o olfato, por exemplo. Pode ter noção de que, pode ter uma noção errônea de que ele tem uma visão melhor, beleza? Pode ter uma visão errônea de que ele é mais forte, mas principalmente dentro dos sintomas positivos, o que a gente mais tem é ver e ouvir coisas, certo? Principalmente alucinações de audição, beleza? Falso sentido de som, de ouvir vozes, beleza? Então, isso normalmente são sintomas positivos. Ele cria crenças falsas, fixamente falsas na mente dele, coisas esquisitas, coisas bizarras, coisas que para uma pessoa normal a gente não acaba caracterizando esse tipo de coisa como ciúme infundado, crença paranoica de perseguição, certo? Sintomas positivos, que ele está sendo observado o tempo todo, que as câmeras de vigilância do trânsito estão ali para que ele seja observado. Normalmente acometem mais homens entre os 17 e os 30 anos, certo? Sintomas positivos, e mulheres entre os 20 e 40 anos, beleza? Então, quando você tem uma idade mais avançada, normalmente você não tem sintomas positivos e sim, normalmente mais sintomas negativos. Mas isso não quer dizer que o meu paciente, mesmo ele sendo jovem, ele pode vir a ter tanto sintomas negativos quanto positivos, ou sintoma negativo, tanto faz. Mas a maioria deles, dos pacientes jovens, ele tem sintomas positivos, como a maioria dos pacientes mais idosos, mais adultos, ele tem sintomas negativos, certo? Lembrando que o que não quer dizer que meu paciente sendo jovem ele não pode ter sintoma negativo e meu paciente sendo mais idoso ele tenha sintoma positivo, certo? Então, dentro disso, os sintomas mais comuns do meu paciente com esquizofrenia, como eu falei para vocês, delírio, alucinação, pensamento desorganizado, anormalidade na forma de se movimentar, alteração do comportamento, sintomas negativos, lembra que eu falei para vocês? Falta de atenção e concentração, alteração na memória e dificuldade no aprendizado. Tudo isso meu paciente com esquizofrenia tem. Agora nós vamos falar dos 4 principais, dos 4 que a gente cita como principal, que são delírio, alucinações, pensamento desorganizado e anormalidade na forma de se movimentar, certo? Então nós vamos citar e falar desses 4 aí. Primeiro dos 4 sinais e sintomas, principalmente de sintomas de positivos, é o delírio. Delírio nada mais é do que alteração na forma de como o cérebro está captando a realidade. Então, quando a gente falar em delírio, você já entende o que é alterações da forma como o cérebro está captando a realidade, certo? Então, o que a gente vê, o que a gente ouve e capta como normal, o paciente com esquizofrenia, ele desencadeia isso de uma certa forma na mente dele, que ele pode reconhecer isso de outra forma, certo? Então, o que são delírios são alterações da forma como o cérebro está captando a realidade, produzindo a crítica contra a mesma. Então, a gente faz a captação da realidade sendo pessoas normais, faz uma crítica sobre aquilo. Então, determinada situação de alguém está sorrindo quando eu entro em determinado lugar. Então eu vou fazer uma crítica mental sobre aquilo e vou acreditar se aquilo está falando sobre mim ou não. E se estiver falando não é problema meu, eu vou seguir minha vida. O paciente com esquizofrenia ele não consegue fazer essa crítica dessa forma. Então ele acredita que estão falando dele, que ele tem que tomar postura sobre aquilo e acaba desencadeando uma coisa pior, certo? Então, alterações nessas áreas do cérebro, como a gente falou aí. Então, delírios são o quê? Alterações da forma como o cérebro está captando aquela realidade e produzindo críticas sobre aquela realidade, certo? Isso são delírios. Alterações nessas áreas do cérebro produzem crenças convictas em fatos, coisas delirantes, percepções que não são compartilhadas pelas outras pessoas ditas normais. Então ele tem percepções de situações corriqueiras, de situações simples, acaba tendo essas percepções de forma totalmente errônea, de forma totalmente errada. Acaba se prejudicando com isso, certo? Tendo certeza que está sendo prejudicado de alguma forma, ele começa a captar sinais que estão acontecendo à sua volta. Chega à conclusão de que conclusões nada racionais sobre aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, como eu dei um exemplo para vocês, pessoas entram numa sala, tem pessoas conversando, ele já imagina que está falando dele. Acha que o sinal de trânsito vermelho, porque alguém está parando ele, que quer emboscá-lo, quer matá-lo, quer fazer alguma coisa ruim contra ele. Acha que mensagens subliminares estão sendo enviadas para ele através de apresentadores de TV, por exemplo. O paciente pode vir achar que tem controle sobre a mente de outra pessoa, ou achar que outras pessoas têm controle sobre sua mente também. Isso tudo são delírios mesmo, coisa de
paciente com esquizofrenia. Acreditar que seu pensamento está sendo controlado por alguém, como eu falei com vocês. Achar que pode controlar o pensamento de outra pessoa. Beleza? A gente tem delírios mais comuns. Ser vigiado ou perseguido. O paciente tem a sensação de que está sendo vigiado. O paciente tem a sensação de que está sendo perseguido. O paciente tem a sensação de que está sendo controlado por outro. O paciente tem a sensação de que está sendo traído. Pra vocês verem como exemplo disso, eu tinha um paciente com esquizofrenia. Ele já tinha esquizofrenia e ainda utilizava alguns tipos de droga. Esse paciente queimou uma casa onde ele morava, tentou matar a mulher queimada porque ele acreditava que a mulher estava traindo ele. E foi provado depois que não tinha nada a ver, que a mulher não traía ele, que era tudo coisa do delírio mesmo, coisa da psicose, da doença mental do paciente. Então, paciente, delírio mais comum é que está sendo vigiado ou perseguido, controlado por outras pessoas, que está sendo traído por alguém, que ele é culpado por catástrofes, que ele se acha o super-herói, então ele acaba se culpando por alguma catástrofe ou outra. Manifestações que eu já vi, que o corpo do paciente, a paciente sentia coceira, urticária, coceira intensa, que ela acreditava que existiam parasitas dentro do seu próprio corpo, então ela acabava se viciando em medicação, se viciando em antifúngico, de vermicida, porque ela acreditava, a cabeça dele acreditava que ela via parasitas mexendo no seu corpo, então ela acreditava nisso. Isso tudo era por conta da esquizofrenia também, certo? Então são delírios comuns, que são esses delírios, como eu falei para vocês, sendo vigiado, perseguido, controlado por outro, sendo traído, culpado por alguma catástrofe, infestado por parasitas dentro do seu próprio corpo. São alguns dos mais comuns, mas dentro de delírio vocês entendem o que é isso. Que delírios são alterações da forma como o cérebro está captando a realidade e como ela está produzindo a crítica sobre aquela realidade, certo? Então delírio vocês já entendem o que é isso aí. Segundo tipo que nós vamos citar hoje são alucinações, que aí é uma coisa diferente, normalmente dentro de ver ou ouvir coisas. O paciente começa a ver ou ouvir coisas, tendo impacto mental de uma forma normal para ele. Então, coisas que ele não viu ou que ele não ouviu, começa a ter sentido, o impacto na mente dele de uma forma, de uma experiência tão normal que ele acredita que aquilo é realidade, certo? Isso pode acontecer em qualquer dos sentidos, mas o normal é que seja entre ouvir vozes, certo? É o mais comum dessas alucinações. Ela pode vir a falar sozinha, beleza? Interagir com vozes que está ouvindo. Então você pode ver pessoas na rua falando sozinho, assim, de uma determinada forma. Pode ser a questão das alucinações, da esquizofrenia. Imagem ou pessoas que ela esteja vendo, ela pode tentar falar com essa imagem, falar com essa pessoa também, acreditar que essa pessoa está falando com ela, acreditar que essa pessoa está mandando ela fazer coisas, mas são nada mais do que coisas da imaginação dela mesma, certo? Então nós falamos sobre delírio, vocês entenderam delírio, vocês entenderam alucinações, e agora a gente vai para pensamento desorganizado. Pode ser sentido na fala, certo? Pensamento desorganizado a gente sente principalmente na fala. Então quando você não consegue coordenar de certa forma o seu pensamento, sua fala sai de qualquer jeito, não sai de uma forma coordenada, de uma forma limpa para que a outra pessoa entenda, beleza? Então essa fala também sai desorganizada, um pouco ou sem nenhum nexo. Então o paciente tem pensamento desorganizado, então a fala vai sair desorganizada, certo? O sentido dessa fala vai sair desorganizado e sem nexo. Incapacidade da pessoa formar uma linha de pensamento. Então a pessoa com esquizofrenia que tem pensamento desorganizado, que é uma das características, ele não consegue formar uma linha de pensamento coerente, então ele fala coisa com coisa. Como ele não consegue organizar esse pensamento, ele muda de assunto constantemente, então no meio do assunto ele está mudando. Então ele tem resposta às perguntas que são feitas para eles de forma parcial, de forma completamente alheias, não tem conexão, são totalmente desconexas. Então o paciente tem um pensamento totalmente organizado e com isso ele não consegue nem organizar a fala, nem organizar a resposta às perguntas que foram feitas por conta desse pensamento, desse coisa da mente totalmente desorganizada, certo? Então, quando ele tem esse pensamento desorganizado, ele pode entender que esse pensamento dele é totalmente desorganizado quando ele fala, porque essa fala também vai sair totalmente desorganizada, porque se a mente dele está desorganizada no pensamento, questão cognitiva, a fala vai sair desorganizada também, vai ter pouco ou nenhum nexo sobre aquilo que está sendo falado, ele vai sair de um assunto, já entrar no outro, depois voltar para aquele assunto, é totalmente uma coisa totalmente desconexa, desordenada, certo?
Isso pode ser feito também relacionado às perguntas que foram feitas para ele. Essa pergunta pode ser respondida de forma parcial, pode ser respondida de forma totalmente desconexa, sem conexão com aquilo que foi perguntado, certo? Esse é o nosso terceiro tipo. Nosso quarto tipo é a habilidade motora desorganizada. Quando o paciente tem habilidade motora desorganizada, o comportamento dele não é focado em um objetivo. Então ele é difícil execução. Então, como o comportamento dele não é focado em um objetivo, ele tem difícil execução de tarefas, por exemplo. Então, se você dá uma tarefa para ele, ele não consegue executar porque a habilidade motora dele está totalmente organizada, que vem também com o pensamento organizado. Então, ele não consegue focar naquilo que ele está fazendo. Então, ele não é focado em um objetivo, em terminar aquilo que foi dado para ele fazer. Então, ele não consegue executar as tarefas de forma normal. O comportamento motor dele é totalmente anormal, da musculatura, da mobilidade é totalmente anormal. Então, ele tem resistência às instruções. Então, ele não consegue responder às instruções que foram dadas a ele de forma simples. Faça isso, isso, isso. O paciente com habilidade motora desorganizada, ele não consegue. Então, ele não consegue organizar um pensamento e fazer com que o corpo execute. Então, ele tem resistência às instruções, postura inadequada ou postura bizarra pode vir a ter também, série de movimentos inúteis ou excessivos, certo? Tudo isso por habilidade motora desorganizada, certo? Então, o meu paciente tem isso. Então, vocês entenderam, dentro de sintomas positivos, quais são esses sintomas, sintomas negativos, quais são esses sintomas. A gente citou os principais sintomas positivos, certo? Que são os 4. Aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o diagnóstico, de como é feito esse diagnóstico e o tratamento também, a gente fecha isso aí.